e ninguém mais. Tudo, absolutamente tudo é o líder, é o pastor. Para abrir uma igreja, é o pastor. Para dirigir um culto, é o pastor. Para ligar um sistema de som, é o pastor. Para ligar o retroprojetor, é o pastor. Mas não delega nada para ninguém. Ah, mas não tem ninguém quer. Será que ninguém quer? Mas enfim, é isso, sabe? Eu queria que você me falasse aí nos comentários aí. O seu pastor te isola? O seu líder te isola? Você já foi isolado? E isso volta a minha questão lá no começo desse vídeo, né? Isso tem muito impacto no seu ministério. Como assim, Alexandre? Você está dizendo então que se um pastor vier me tolher, se uma pastora vier me tolher, se um pastor não me deixar participar, se um líder não me deixar participar, é porque eu sou líder, eu tenho uma vocação para ser líder, para ser pastor? Não necessariamente. Não necessariamente. Não quer dizer que você gostaria de abrir um culto, não quer dizer que você gostaria de ministrar uma palavra que você necessariamente tenha chamada pastoral. Isso não quer dizer que você tenha chamada pastoral. Mas às vezes você tem uma chamada num ministério específico e o seu ministério não desenvolve porque você está sendo isolado. E aí eu volto a falar, o isolamento ele é um ciclo. Se você isola alguém e aquele alguém te isola, você reforça o seu isolamento, a outra pessoa reforça o isolamento dela e uma amizade não nasce. Eu tive uma conversa ruim com um irmão que eu tenho certeza que poderia ter sido um ótimo amigo, mas devido à circunstância, devido ao momento, devido ao irmão ter sido, entre aspas, vacinado a respeito do que eu estava falando, rapaz, só o Espírito Santo de Deus para me ter uma amizade com o irmão. Mas eu creio que eu não vou ter uma amizade com aquele irmão nunca mais, só se Deus restaurar. Foi algo assim que, cara, e o que eu fico indignado é que tem gente dentro da igreja mentindo, cara. Mentira é do diabo. Mentira não é de Deus. Mentira não é de Deus. Se você é líder, se você é pastor, se você é obreiro, se você é missionário, se você é pastora, se você é líder de jovens, para de mentir. Mentira atrapalha o reino de Deus, merda. Me perdoa a palavra chula. Tem crente que mente, tem pastor que mente, pelo amor de Deus. Como é que pode? Cara, tu é pastor. Mulher, tu é pastora. Cria vergonha na cara. Mentira não é de Deus. Ah, mas eu não dou conta de contar essa verdade. Conta a verdade. O que a Bíblia fala sobre a verdade? Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Só que para você falar a verdade, você também tem que ouvir a verdade. E quando você for confrontado com a verdade que você falar, você vai escutar outras verdades. E aí você tem que ser homem e mulher para assimilar isso. Cara, pastor mentindo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí a igreja não cresce, aí as coisas não avançam. É um conjunto de pecado. Gente, a igreja é um ser vivo. Todo ser vivo cresce. Põe isso na sua cabeça. Todo ser vivo cresce. Eu vou fazer um desafio com você. Pega uma fruta ou uma planta
qualquer, um pé de abacate, um feijão, sabe, qualquer coisa, qualquer semente que você saiba que vai crescer, que normalmente vai crescer, até mato cresce. A entrada da minha casa tem um monte de mato que eu não consegui cimentar o lote ainda. Rapaz, eu vou pra cima desse mato com a enxada. Daqui a pouco, quando eu abro o olho, o mato tá grande de novo. Então até mato cresce. Então até coisa ruim cresce, coisa boa cresce também. Então, te faço o desafio, põe algo para crescer. Uma planta, uma árvore frutífera, uma árvore medicinal. Assim é a sua igreja. E aí, se a sua igreja não está crescendo, tem algo errado. É um conjunto. Está errado na minha vida, está errado na sua vida, está errado na vida do fulano, está errado na vida de Beltrano, está errado na vida do pastor, está errado na vida de todo mundo. Então tem algo errado. Vamos para um culto de conserto, de perdão, de recomeço, de humildade. Vamos calçar a chinela da humildade, pelo amor de Deus. A chinela da humildade cabe em qualquer pé, a chinela da humildade. E aí, pessoal, é um assunto tão complexo, porque é um assunto cheio de dedo, porque você vive aí na sua igreja, você que é cristão evangélico, cristão católico, você vive isso aí na sua igreja. Claro, guardadas as devidas proporções, cada igreja, cada segmento religioso tem sua própria forma de ser, existe no seu próprio mundo, entre aspas. Então aquele organismo vivo dentro da sua igreja, se ele não estiver crescendo, tem alguma coisa errada. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, aí não cresce. Não cresce. E eu acho que uma receita para o fracasso, e aqui eu falo para os líderes, se você ficou até aqui, é porque Deus está falando com você. Eu acho que uma receita para o fracasso é chegar numa reunião com liderados e dizer: eu tenho uma programação, vamos fazer assim. Isso não é ser líder. Ser líder é: irmãos, vamos traçar uma estratégia. Ah, eu gostaria que fosse assim, pastor. Ah, eu gostaria que fosse assado, pastor. Mas o que a gente vê é que os líderes, pastores, diáconos, obreiros, eles chegam com a ideia pronta, ó. Eu pensei e nós vamos fazer isso aqui. E aí ninguém pode falar nada, porque aquilo ali é o que ele acha que tá certo. E aí um recado pro G12. Quem é do G12, quem é na visão celular, a visão celular trouxe esse problema, agravou esse problema. Por quê? Porque o líder da igreja, o obreiro, o apóstolo, ele sai lá ele sai lá do sabático dele com Deus, e ele sai para fora daquele quarto da intimidade dele com Deus, e ali ninguém consegue convencer o cara que ele tá errado. Mesmo você vendo o cara indo fazer merda: pastor, isso vai dar em merda, tu é doido, é? Isso aí não dá não, pastor. Aí o cara é rotulado de quê? Você não tem visão, você não tá na visão, você tá contra a visão. Meu irmão, amplia seu horizonte, você tá errado. Essa é uma visão de Deus. E você tá vendo que o cara tá fazendo merda, mas ele não aceita. Porque tem um monte de pastor que virou Moisés dentro da igreja. Deus só fala com ele. Você não é Moisés não, meu santo, minha santa. Você não é Moisés. Você não é Moisés. Ah, essa estratégia é boa porque Deus colocou no meu coração.
E aí, meu amigo, se você disser que essa estratégia vai levar a igreja à ruína, você é excomungado, é rotulado, é silenciado, afastado e você não serve mais. Aí passa um tempo, a criatura não tem nem a hombridade, a grandeza, a humildade de reconhecer que fez merda, que errou, que se equivocou, que era uma empolgação. Não tem essa humildade, não existe isso nele. Sabe o que faz? Apenas joga a culpa na igreja. Então, meu irmão, se você é pastor, para de jogar a culpa na igreja, a culpa é sua também. É claro que o pastor ele tem que ter uma visão, uma direção, um macro. O pastor tem que ter um macro, a pastora tem que ter um macro, o líder tem que ter um macro. O objetivo é aquele. Mas para chegar lá, você pode pegar vários atalhos, ou você pode pegar vários caminhos, melhor dizendo. Então, pessoal, esse vídeo não é para fomentar fofoca na igreja, briga. Pelo contrário, é para que a gente como cristão, como igreja, entenda as ferramentas que o próprio diabo usa para atrapalhar a igreja. Uma vez eu disse para um pastor: pastor, eu nunca vi a igreja tal dar dinheiro para ninguém para a igreja. E a igreja tal tá lotada direto. Ah, mas tá lotada disso, tá lotada daquilo, porque a igreja tem isso, porque a igreja tem aquilo. Tá, mas tá lotada. E aí? Olha a dicotomia. Olha a encruzilhada, perdão. Mas dicotomia serve, né? O pensamento que vai para dois lados aí. Se na cabeça daquele pastor a igreja X, Y, Z está fazendo errado, mas está crescendo, por que a igreja A, B ou C ou D não pode fazer o certo e crescer também? Você está entendendo? Porque aí quando a igreja cresce, ela vira uma empresa. Aí tem um monte de pastor com uma visão empresarial do reino. Aí é outro pecado, meu irmão. Eu ouvi uma vez de um irmão, o irmão falou bem assim, ó: se você não é parte da solução, você é parte do problema. É uma frase empresarial, motivacional, é uma frase do mundo dos negócios. Só que o reino de Deus não é assim, criatura. Tem muitas pessoas que estão na igreja que elas não são parte de problema nenhum. Elas são, na verdade, mal geridas, mal administradas. Por quem? Pelo pastor. Que, em última análise, se nós somos pescadores de homens, e nós somos, esses homens precisam de direção? Precisam. Então o líder, ele é ali alguém que vai apontar o rumo. Essa visão empresarial da igreja só atrapalha, porque essa visão empresarial da igreja, ela faz com que você se sinta quase que um funcionário de Deus. Você não é funcionário de Deus, não. Na verdade, você é um inútil. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós fizermos aquilo que o nosso Senhor nos mandou, nós deveríamos nos considerar servos inúteis, porque fizemos só a vontade do Senhor. Claro que você não é inútil, mas quer dizer que se você é servo, você vai fazer a vontade do seu Senhor. Você vai receber o seu galardão por obedecer? Vai. Mas se você decidiu obedecer, a decisão é sua. Você decidiu obedecer. O bom é que Deus é misericordioso. Ele nos abençoa, tem paciência.
tem amor, ele ajuda, ele acalenta o nosso coração. O clima de pé de guerra na igreja, ele tem que ser combatido. Uma vez eu estava servindo Santa Ceia e o pastor nem falava comigo. Você tem uma ideia? Eu, diácono, servindo a Santa Ceia, o pastor nem falava comigo. Tipo assim, amizade zero. Ah, mas ô Alexandre, você é muito dodói, você quer ser acalentado, quer que o pastor te pegue no braço. Não, não é isso não, querido. Não é isso não. Que outra coisa que surgiu dentro das igrejas é aquela história do nós temos que nos suportar. Não, o mandamento é amai-vos, não é suportai-vos. Claro que Paulo diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Mas o Senhor não diz para nós nos amarmos. Amor é ordem, é uma ordem, ame, é uma ordem. Mas a igreja está tergiversando e está procurando umas teorias alternativas ao que a Bíblia diz. Enquanto a Bíblia diz amar, alguns pastores, apóstolos, pastoras, apóstolas, presbíteras, líderes estão dizendo suportai-vos. Você tem que suportar o irmão. Você tem que suportar o irmão. Suporta ele aí. Não dá conta de amar, pelo menos suporta. Enquanto a Bíblia diz amai-vos uns aos outros com amor ardente. Está vendo? A Bíblia está distanciando. A Bíblia está sendo distanciada da igreja. A igreja está se distanciando da Bíblia. Aí uma igreja distante da Bíblia, sabe o que acontece? Ela fica buscando estratégia empresarial para crescer e não cresce. Porque a igreja não é empresa. Porque na empresa você faz um contrato de propaganda com a agência de publicidade e aí você melhora suas vendas.